Gênesis capítulo de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Misericórdia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre luz e as trevas. E em 1 João, capítulo de número 5, a palavra também me revela: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água, sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo. Estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Estes três concordam em um só. 1 João, capítulo de número 5, e Gênesis, capítulo de número 1. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem responder comigo dizendo: para sempre seja louvado. Louvado seja Deus por mais uma abençoada quarta-feira, ontem, dia 3. E graças a Deus por estarmos aqui para dizer: ontem, eu não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu, mas uma coisa eu sei: abalou. Abalou no momento em que formamos a grande fila para passarmos pela tenda da divina revelação, a tenda de Moisés, porque o Espírito de Deus é o mesmo. Foi assim algo sobrenatural na Catedral da Bênção e na sede no bairro da Liberdade. É incontável o número de pessoas que ontem vieram de toda a região metropolitana para passarem pela tenda de Moisés, a tenda da revelação, e receber a visão, a revelação, a profecia, a imposição de mãos e a ministração pela água, pela palavra e também pelo Espírito. O Senhor nos abençoou. Pessoas foram
batizadas com o Espírito Santo, foram curadas de suas emoções, espíritas, católicos e evangélicos. Recebemos ontem na catedral e na sede centenas de pessoas. Chegaram cedo, ocuparam as primeiras cadeiras para ficarem mais perto da tenda e receber as vibrações, o relâmpago, os trovões, a palavra e a bênção através da visão espiritual. Graças a Deus pelo abençoado dia de ontem. Fui para casa, já era mais de 11 horas da noite, cansado, muito cansado fisicamente, mas espiritualmente feliz, porque vi as almas se rendendo aos pés do Senhor, vibrando, cantando, falando línguas estranhas. Foi uma quarta-feira impactante na catedral e na sede. Já é grande a nossa expectativa para amanhã, porque amanhã é sexta-feira, dia 5. Quebra de maldições diante da tenda da revelação que pela primeira vez na história da Casa da Bênção Bahia se encontra no altar da catedral e da sede unicamente nestes dois altares. É grande a expectativa para amanhã e é maior ainda para domingo, dia 7 de abril. O dia do descanso, da ressurreição, aliás, o dia da paz, o dia da Santa Ceia na catedral, aonde levantaremos o cálice e o pão para participarmos da Páscoa através do corpo e do sangue de Jesus. Domingo, 7 de abril, também é aniversário deste veterano missionário, 70 anos. E ontem, várias pessoas já me procuraram para me entregar em minhas mãos um presente, como eu tenho pedido, R$70. Eu já falei e quero tornar a falar. Eu não quero sabonete, nem paletó, nem sapato, nem camisa, nem meias. Eu quero uma oferta de R$70, um presente, para me consagrar pelos 70 anos de vida e apresentar a Deus para a manutenção da rede mundial, o Bom Dia Espírito Santo. E ontem muitas pessoas já entregaram em minhas mãos presente adiantado, maravilha. Teve irmã que me deu, foi um presente de R$100 em minhas mãos. Aí, missionário, seu presente com juro e correção, maravilha. Até achei inteligente a irmã me dizendo com juros e correção. Em vez de ser 70, missionário, é 100. Aleluia, aleluia. Honra a quem tem honra. E aquele que der a um pequenino servo de Deus, recebe um copo de água, receberá galardão. E quem der um presente de R$70, o galardão será milhares de vezes maior. Porque tudo que nós damos para uma pessoa de fé, a fé daquela pessoa vem para nós e gera em nós prosperidade espiritual e também material. 7 de abril, missionário Daniel de Oliveira, evangelista Daniel, completa 70 anos. Desde os 13 anos dedicado
a obra de evangelização. Então, domingo, Santa Ceia, passando pela tenda de Moisés, a tenda da divina revelação, cantando o cântico dos parabéns, celebrando a Santa Ceia do Senhor. A catedral vai abalar, porque a glória já está lá, e a glória multiplicará, a luz aumentará, as vibrações serão maiores, porque será domingo super dia. Talvez você possa estar dizendo, missionário, eu já posso enviar o meu presente de R$70? Pode. Ao número do Pix aí, ó, Bradesco Daniel de Oliveira, 719918-62232, tá bem? Pode mandar, é bom que eu já vou orando por você, para Deus retribuir 70 vezes 7 em sua vida, uma bênção de multiplicação. Já são 5h17. Como é gostoso, hein? Levantar pela manhã, olhar para este céu lindo e dizer bom dia, meu amigo Espírito Santo. Este é o encontro dos vasos, é o congresso Línguas de Fogo, é o Café com Jesus, é o show da bênção, é a Universidade da Fé. E o reitor é o meu amigo Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos. Isabel Miller já chegou, pastora Maria Catarina de Juiz de Fora, bom dia bispo Daniel de Oliveira, homem visionário, ela fala ali, mas passou rapidinho, evangelista Walter também, pastor José Vadson Barros, Marcos Sebastião do Pernambuco. Este programa liga o Brasil do Iapoque ao Chuí, é a voz do Espírito. Bom dia, Espírito Santo. Estamos vivendo um tempo poderoso aqui em Salvador. Um tempo, no tempo de Deus. Olha que palavra gostosa, rapaz. Estamos vivendo um tempo no tempo de Deus. Deus marca tempos para realizar. Não é pela força do braço, nem o desejo do homem. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Uma vez os apóstolos perguntaram a Jesus quando seria o arrebatamento da igreja, o fim de todas as coisas. Jesus falou, nem eu sei e nem os anjos sabem, unicamente o meu Pai, o dono do tempo. Então, nós estamos vivendo um tempo de bênçãos na catedral e na sede. Ontem, pessoas católicas, espíritas e evangélicas se deslocaram de toda a região metropolitana de Salvador, dos mais distantes bairros de Salvador, vieram de Uber, de táxi, caminhando, de mototáxi, para a grande revelação da tenda de Moisés. E foi impactante o que aconteceu ontem, inexplicável, na catedral pela manhã, à tarde, à noite, na sede no bairro da Liberdade. Ontem foram 6 cultos com verdadeiras multidões, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, voltando a falar línguas estranhas, renovadas, avivadas, abençoadas. A casa encheu-se da glória de Deus. Nem eu imaginaria como seriam os cultos de ontem. Foi algo tremendo.
sobrenatural na catedral e na sede. E é grande a expectativa para amanhã, dia 5, sexta-feira, quebra de maldições dentro da arca, algo que eu nunca realizei. Amanhã, domingo, Santa Ceia diante da arca, não da tenda, de maneira que estamos vivendo um tempo intitulado Tempo de Deus, para a catedral e a sede, e para quem crê e estiver lá buscando o alimento, o fortalecimento, ou abastecendo-se diante da Betel abençoada. Espírito Santo, eu te amo. 44 versículos da Bíblia. Quantos eu falei? 44 versículos na Bíblia. Fala sobre água. A água é vida. Aonde tem água, tem vida. As 7 simbologias do Espírito Santo. Penso eu que uma das 7 simbologias do Espírito Santo mais forte que existe é a água. A água representa o Espírito Santo. O Espírito Santo, às vezes ele coloca na prensa, e às vezes ele lava, às vezes ele limpa. A água é vida. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, versículo 2 de Gênesis, capítulo 1, movia sobre a face das águas. Não é sobre a face das florestas, nem sobre a face das nuvens. A Bíblia diz que o Espírito Santo movia, viu, Rosiane, sobre a face das águas. A Bíblia diz que Deus castigou o mundo antigo com as águas do dilúvio. Jesus falou em uma festa em Jerusalém: aquele que tem sede, que venha a mim e beba. A Bíblia diz, Jesus falando com a mulher samaritana: aquele que beber de mim, da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. As águas do tanque de Siloé eram águas abençoadas para curar os olhos do cego. As águas do tanque de Betesda curava qualquer enfermidade. O primeiro milagre que Jesus realizou foi transformar água em vinho para curar enfermos e gerar alegria na multidão, na festa do casamento. As águas representam o Espírito Santo. Pode ver que Jesus uma vez repreendeu a tempestade no mar da Galileia. Deus castigou o mundo antigo com as águas do dilúvio. Quando Jesus morreu, do peito dele saiu água. A água representa o Espírito Santo. Naamã mergulhou sobre as águas do Jordão e Naamã foi curado de uma lepra maligna tradicional em sua família.
As águas do Rio Jordão obedeceu à presença da Arca da Aliança. É muito forte. São 44 versículos que falam sobre água. Jesus falou para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver ou entrar no reino dos céus. Água é vida. Água representa o Espírito Santo. Eu vou falar um texto que está em 1 João capítulo 5, que fala que a água testemunha na terra. Aleluia, olha que coisa linda, rapaz. Quais os outros versículos que falam sobre água? Escreva aí para mim, Jair Francisco. Água, só esta palavra. Rosiane, Antoniette, escrevam aí água, água, água. Passagem pela tenda e fogo puro. Eu recebi água nos olhos, no coração e nos pés. Glória. Está aí, Rosiane. Escreva aí, Antoniette. A paz do Senhor, irmãos. Andréia. Bom dia, Espírito Santo. A água representa o Espírito Santo. Isabel já escreveu água. Andréia, água. Antoniette, água. Jesus pediu água e deram-lhe fel e vinho azedo, vinagre, água. A Bíblia diz que o Espírito Santo fará nascer em nós um rio que jorra para a vida eterna. Isaías profetizou no capítulo 54 que nós teríamos que ter um tanque com reservatório de água dentro de nós. Pastor José Vadson Barros, água. Eliene Santos Queiroz, cadê a água, Eliene? Jair Francisco, água. Teican Telebale Shirian Decais. A água é a simbologia mais forte do Espírito Santo. Deus, Jeová, só falou que Jesus era seu filho amado depois que ele desceu as águas para receber o batismo. Jesus falou também: aquele que não nascer da água e do Espírito. Por que, missionário Daniel, você está falando tanto em água? Porque nesta campanha, como havia água na tenda de Moisés, e Moisés ministrava a bênção também, é o que nós estamos fazendo. Alexandra Miller, água. Edneide Arruda, água. Rosiane Vieira, água. Eliene Santos Queiroz, água viva. Missionário, amém, filha. Água. Deus castigou o mundo antigo com águas. A chuva, a água que vem do céu, a chuva seróde temporã, faz brotar a terra e reviver o deserto. O jardim do Éden era banhado por 2 rios. Água representa o próprio Deus, o Espírito Santo, que também é Deus. O ser humano, ele é mais água do que matéria.
se não me engana, eu não entendo muito de biologia, é 60% do corpo do homem e da mulher é água. Ninguém vive sem água. A água é boa, a água é de Deus, a água sacia a sede, a água faz as plantas nascerem, a semente germinar. A água representa a cura, a água testemunha na terra. E nestes dias, na tenda de Moisés, que está no altar da catedral e da sede, é o mesmo Espírito. Deus está mandando eu derramar água sobre a cabeça do povo, as mãos, os pés, o coração. Por isso está havendo um impacto de cura, de milagre e de transformação. Amanhã, eu nem sei aonde eu vou colocar tanta gente. Chegue cedo para sentar logo na frente. O negócio é estar perto da tenda. Prepare, povo de Deus. Pessoas ontem recebiam água sobre a cabeça, sobre as mãos, os pés, e eram batizadas com o Espírito Santo. O poder sobrenatural da cura divina, também sobre as águas, Betesda, tanque de Siloé, Rio Jordão, Mar da Galileia, atentai! Porque há uma revelação no altar da catedral para católicos, espíritas e evangélicos. 44 versículos da Bíblia, segundo me informa a chave bíblica, fala sobre o poder da água. Uma coisa tão simples, né? Quantos que já beberam água hoje, hein? Põe aí um copo com água, depois você banha sua cabeça, lava seus olhos, lava esta perna inchada. Coloque a água aí no rádio. No rádio não, em um copo. Aí ao lado do rádio, vigia, viu? Coloque aí agora a caneta que você vai assinar papéis e documentos. Ou outra simbologia do Espírito Santo aqui, ó. O azeite de oliveira, coloca aí para ser consagrado. Chave da casa, do carro, da moto. Ontem uma irmã trazia dezenas de chaves. E ela me dizia, minhas casas estão sem alugar, meus apartamentos. Eu banhei aquele molho de chaves e profetizei inquilinos novos. Põe aí agora seu celular, notebook. Põe aí sobre o seu rádio seu pedido de oração. Ponha Marisete. Escreva aí, Marisete. Água. Sabe escrever água, Marisete? 44 versículos da Bíblia fala sobre água. André escreveu errado, rapaz. Ela escreveu algue. Oxente. Você é professora, rapaz. Ela tá rindo. Mara Lima, a paz, bispo. Deus abençoe sua vida, amém, filha. Cadê? Escreva aí, Andréia. Água. Tá bem? Por que o senhor está falando Então, ontem Deus visitou o seu povo no momento da prática da fé. Água é vida. É isso aí. Água é vida, Edneide. E é vida também espiritual. Tá bem? Fique conosco. Prepara para o dia de amanhã.
Eu nem sei o que vai acontecer amanhã na catedral e na sede, eu não sei. Porque o que aconteceu ontem, o que aconteceu domingo da ressurreição, sexta-feira santa, foram sobrenatural. Soraya está escrevendo ali o que, Soraya? É água. Será que ela não sabe escrever água? Escreveu Sangue de Jesus tem poder. Sandrel Silva de Lima, evangelista Damião Silva, quero voltar para a casa da bênção em Brasília. Amém. Deus te abençoe, Damião Silva. Soraya escreveu certo ali agora. Água, água. Sanvel Silva Lima. Evangelista Damião Silva. Sou de Irajá, Rio de Janeiro. Meu abraço ao povo de Irajá, Praia Grande e toda a grande região do litoral. São Paulo, Deus os abençoe. Vamos louvar a Deus, vamos. É sobrenatural o que Deus fez ontem. Só quem estava na catedral e na sede é que pode contar. Católicos, espíritas, evangélicos, muita gente da Igreja Batista, Assembleia de Deus, de várias denominações da Igreja Universal. Interessante, né? Até Testemunho de Jeová estavam lá. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Na arca de Deus, que é a arca da salvação, cabe toda a família da fé. Venham e vivam. Eu não estou lhe convidando para deixar a congregação. Eu estou lhe convidando para receber uma bênção revelada. E não é a todos que Deus revela, é a quem é canal sensível para receber a comunicação. A cada um, Deus deu uma operação, um ministério. Amanhã na tenda, quebra de maldições, vai ser tremendo. Que Deus me dê graça e saúde, porque ontem eu fiquei muito cansado. Porque ministrar para uma multidão daquela com imposição de mãos, particularmente para cada pessoa, é muito exaustivo. Mas é assim mesmo. Deus está mandando e eu estou dizendo, fala, que o teu servo ouve. Vamos louvar a Deus, Mara Lima. Andréia Barros, água, água, água. Água é vida, glória a Deus, aleluia. Beba água. Bom dia. Fui à tarde, bispo, uma pena que eu não estava lá. É pela manhã que eu estou, viu, Mara? Catedral estava lotada, é isso aí, Marisete. Glória a Deus, Marisete. Então você viveu o que tinha que viver. Fala aí, Marisete, eu quero é viver para contar sobre a vida. Canta, Brasil! Espalhando suave amor, já se sente o perfume da unção do Salvador.
Amém. É isso aí, Mara. Vá mesmo. Você vai ter uma grande experiência com Deus amanhã. Arali Moura, Deus te abençoe. Revelação é vinho novo, é pasto verde, é avivamento. Deus é Deus de renovação. Tradição não leva à salvação. Tem que ser renovação. Deus é Deus de renovação, de ressurreição e vida. Por isso que nós temos que estar debaixo da visão e do que Deus está realizando. A cultura do céu é a cultura da renovação. Por isso a Bíblia revela para nós que o Pai, o Filho e o Espírito Santo operou cada um em sua época e os três é um só. Deus é Deus de renovação para você vencer as astutas ciladas do diabo. Ele renova ossos, células, mente, coração. A igreja tem que ser, precisa ser um organismo vivo. A igreja não pode ser uma estátua. Estátua só recebe fezes de pássaros, mofa, enferruja e o salitro destrói. Igreja não pode ser estátua. Ela tem que viver renovação, Pentecoste, língua de fogo, ser ativa em todas as áreas espirituais. A igreja tem que ser igual uma chuva que faz o deserto florescer. Por isso que eu não sou palestrante, eu sou pregador de avivamento. Aviva a tua obra, foi o que Abacuque, o levita, falou com Deus. E no decorrer dos anos, anota o que está acontecendo com a tua obra na terra. Ele pediu para Deus realizar um relatório se a obra estava morta ou avivada. Tradicionalismo, às vezes, sufoca o espírito. O espírito é vivo. É tão vivo que a Bíblia me revela em Gênesis que eu vou pregar, que o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Movia. Sabe o que é mover? Andava, corria, girava sobre a face das águas. Jesus veio para isso, para trazer avivamento, renovação, transformação, nova chance, nova oportunidade, nova revelação, viu, Carla Souza Santos?
Você precisa de renovação, Carla. Então ontem, na Catedral da Bênção, Bahia, e na sede no bairro da Liberdade, quando eu olhava para aquela fila com centenas de pessoas, eu me lembrava de Moisés na tenda, atendendo uma a uma pessoa, com carinho, com atenção e com a santa unção pelo óleo e pela água. Moisés era profeta, era crente, rapaz. Ele não era teólogo, não, psicólogo, analista, não. Ele não terminava o culto, a leitura da Torá e ia dormir, não. Ele atendia o povo como Jesus atendia. Pastor que não atende o povo não é pastor, é boiadeiro, é capitão do mato. Só querem a cadeira de Moisés, mas não tem o cajado para fazer um mar vermelho abrir. Mar vermelho representa mar de sofrimento. E nem parar o Rio Jordão. Todos querem a cadeira de Moisés, status, presentes, bolos, mas não tem o cajado para atender o povo, ministrar sobre o povo, fazer chover maná e codornas e tocar na rocha e sair água viva. Todos querem a cadeira, sentado, ou assentado, aliás. A igreja tem que ser viva. Viu, Hélio? Se a igreja não for viva, sai dela, povo meu, porque um abismo chama outro abismo, uma frieza chama outra frieza, misericórdia. Uma sepultura chama outra sepultura. Tem que ser renovado. O mundo lá fora renova na ciência, renova no conhecimento. O mundo lá fora renova em suas formas de plantar, de criar, de educar, de cuidar. Porque a igreja vive aquela coisa gelada e fria. Temos que conservar os princípios, mas temos que renovar no espírito para vencer as astutas ciladas do diabo. Atentai, povo do bairro da Liberdade, Curuzu, Peruvais, Vila Laura, bairro Guarani, Cidade Baixa, suburbana, Iguatemi, Taigara, Jardim, Baiano, Barroquinha, Pelourinho, Estrada do Coco, Camaçari, Candeia, Simões Filho, Dias Dávila, Pojuca, Catu, Ilhas. Atentai, Zilda Teixeira, Tatiana Moraes, Helenir Brandão, Arali Moura, Caminho das Árvores, porque amanhã completa 8 dias o início da tenda de Moisés, bebendo o suco da uva e recebendo a revelação das águas. É muito forte o que Deus está realizando na catedral e na sede unicamente, porque veio a mim esta visão espiritual. Estrada Velha do aeroporto, Boca da Mata, Mussurunga, Cajazeiras, desperta Cajazeiras. Se você tem carro, tem moto, mora em Cajazeiras, pode vir para a catedral, viu? Ou para a sede.
Ah, missionário, vou gastar minha gasolina. Deus vai te dar muitas gasolinas. Renovado na vida espiritual e material. Fica aí nesta memice, fica aí neste pasto seco, você vai morrer, igual o altar desta congregação morreu. É para você mesmo. Você vai morrer, igual o altar desta igreja aí morreu. Que o pastor tornou teólogo, psicólogo, analista, discípulo de Freud, discípulo de Kardec, de Chico Xavier. Só quer saber de psicografia? Vem estar conosco, renova. O mundo está diferente, eu preciso de renovação, de avivamento. Vem estar conosco amanhã. Você precisa ter uma experiência com Deus. Viu, Rosiane Vieira? Quando eu cheguei em casa ontem à noite, eu estava cheia de brilho. É isso aí. Foi o que Deus manifestou. E manifestará amanhã, na quebra das maldições. E domingo, na Santa Ceia, é até o dia 17. Esta é a campanha das campanhas, a visão das visões. Pastor, ore por mim. Eu creio que o mesmo Deus que está lá, está aí, está aqui. Eu recebo, pastor. Amém, Hélio. Aralino Moura, Deus te abençoe. Então, amanhã, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite, Catedral da Bênção. Largo das 7 Portas, 446. Lima e Silva, 116. Já caminhando para domingo. Domingo, eu nem sei o que será de nós. Porque a bênção vai ser tão forte domingo. A tenda de Moisés, o passar pela tenda. A Santa Ceia do Senhor e o aniversário deste veterano evangelista. Ore por mim, viu? Domingo, 70 anos neste lombo calejado pela pregação do evangelho. Traga uma oferta, um presente. Eu não quero meias, eu não quero sabonete, nem perfume, nem gosto de perfume. Eu não quero paletó, tô cheio de paletó. Nem uso mais paletó. Hoje eu levantei 4 da manhã e estou aqui de manga curta. Eu quero um presente de R$70 para colocar no altar como oferta da minha vida para Deus. Dada por vocês, ovelhas amadas, tá bem? Ovelhas amadas do Senhor Jesus. Então, quem dá um copo de água recebe galardão. E quem dá uma oferta, um presente de R$70, ontem várias pessoas já entregaram em minhas mãos. Ó o número do Pix aí, ó, 7199186232. Tem pessoas que me acompanham há 30 anos pelo rádio. Nunca deram uma oferta nem na igreja e nem me presenteou. Honre a quem tem honra, para que a bênção volte em porção dobrada. Só entende isso quem é espiritual. Quem não é, blasfema. Mas a bênção não é para todos. É particularmente para quem crê. Ouviram o que eu falei? A viúva de Serepta deu um bolo para o profeta. O profeta estava com fome, tadinho dele. Mas o dia que ele comeu o bolo, a viúva viveu com alimento o resto de sua vida. A Bíblia fala isso. Eu vou entregar o presente do Senhor em suas mãos. É isso aí, Tatiana. Domingo Deus vai me abençoar, vou ficar todo feliz.
Ao número do Pix para vocês que moram longe, Bradesco Daniel de Oliveira, 71-9918-62232. Tá bem? E ajuda-me também a continuar aqui. Nós estamos pela Rede Cruzeiro de Comunicação. Nós estamos pela Rádio A Voz da Bênção, pela ICBRN Rio Grande do Norte. Estamos pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok, pelo Quite. Estamos por várias plataformas aproveitando a oportunidade que temos. Porque às vezes estas oportunidades acabam, né? Por causa da oposição do governo estabelecido em nosso país. Vamos aproveitar enquanto a gente pode pregar por esta rede mundial. Patrocina-me. Manda uma oferta, um voto, um dízimo, daquele destravamento. Fala em dízimo. Semana que vem, diante da tenda, eu vou ministrar a prosperidade pela água da vida. Gravou? Vai ser a semana que vem. Debaixo da tenda, pela água da vida, a prosperidade. Deus já falou comigo. Então mande uma oferta, um voto, um dízimo, uma bênção daquela bênção que você precisa. Manda uma oferta Isaac. Oferta Isaac, ela é acima de R$1.000 para ajudar a pagar um dia da retransmissão desta rede mundial. E cada alma que eu ganho naquele dia é uma pedra em sua coroa. Ou um Isaquinho de R$100, ou um Isacão da bênção forte que chegou em suas mãos. Prega o evangelho. Quem patrocina não é governo, não é município, não é estado, não. É o leite e a lã das ovelhas que amam o que Jesus amava. Isaías 61, o evangelho, poder de Deus. Prega o evangelho. Mande uma oferta, um dízimo, um voto, para nós continuar aqui falando para a África, a Europa, a Ásia, Américas. Une-se a mim na visão espiritual de um evangelista da década de 60 e Deus vai te abençoar, tá bem? Manda uma oferta, Isaac, aquela que dói, aquela que você entra no quarto, chora por ela, pela filha, pelo filho, pela empresa e faz um voto. Voto alegra a Deus. Voto alegra a Deus. Abraão fez voto. Ana fez voto. Maria Madalena fez voto. A viúva de Serepta fez voto. E às vezes você é um cristão, nunca fez um voto. É um pastor, é um padre, nunca fez um voto. Deus gosta de pessoas que votam. Ninguém é obrigado a votar. Mas quando votar, cumpre, porque Deus vai cumprir a promessa sobre a sua vida. Andréia sabe disso. Lima Nunes, ou Ilma Nunes, também sabe disso. Aparecida Fagundes, apareceu, não foi Aparecida? Sumiu, né? Mas hoje apareceu. Jesus te ama, viu? Vamos louvar a Deus, porque aí dentro da sua casa tem um gasofilácio de ouro, a estrela de Davi brilhando ao lado do sofá bege. Ilma Nunes, sou diaconisa da Casa da Bênção, em Valença. Amém, Deus abençoe. Vamos louvar a Deus cantando o corinho, porque aqui é um culto em seu lar. Momento da oferta. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta que tem amor. Eu venho trazer para o meu Salvador.
44 versículos na Bíblia me informa a chave bíblica, fala sobre água. A água é a mais forte simbologia do Espírito Santo, depois do óleo, depois da mirra, depois do sal, do vento. A água representa o Espírito Santo. Abra sua Bíblia. Nós vamos meditar em 2 textos. Gênesis capítulo de número 1 e depois 1 João. Olha como diz, pega a sua Bíblia, Edneide, do Cicreide, pega a sua Bíblia lá em cima do criado mudo, no porta-luvas do carro, na bolsa, em cima da geladeira, na partilheira, lá nos armários, onde você escondeu a Bíblia a hora que a vizinha chegou. Vigia, viu? Quem esconde a Bíblia, Deus chora pela sua fraqueza e vergonha. Abra sua Bíblia. Água representa o Espírito Santo. Informa Soraya Souza Rodrigues. Minha Bíblia já está aqui na minha frente. Amém, Tatiana. Olha como diz Gênesis, capítulo de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Por que céus no plural, missionário? Porque existe o céu atmosférico. Este azul que nós podemos ver, este oxigênio que tem vida para nós respirar. Intercede por minha vida, tô indo ao médico da terra, mas creio que serei tocada pelo doutor Jesus, médico dos médicos. Você não vai vir amanhã passar pela tenda, Mara Lima. Jesus vai te dar saúde. O Cicreide pastor está dizendo, está aqui na cabeceira da cama. Amém. Criou Deus os céus. O primeiro céu é o céu atmosférico. Segundo céu é o céu dos espíritos, a batalha espiritual, segundo céu. Terceiro céu é onde habita Deus em seu alto e sublime trono. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Não tinha forma, era vazia, mas veja o que acontecia. O Espírito de Deus deu forma e fórmula também a tudo. E havia trevas, escuridão, sobre a face do abismo, misericórdia. Cara feia do abismo, cara de trevas. Por isso que tem que sorrir, rir, ser feliz. Por isso que Davi dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Ele não ia com bicão, ele não ia reclamando nem murmurando, ele tinha prazer, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Bíblia diz, servi ao Senhor com alegria, não com reclamação, né? Tem gente que só sabe reclamar do ministério, do pastoreio, só sabe reclamar da vida espiritual. O dia que o altar for um calvário, é porque o seu tempo de calvário acabou.
Peça misericórdia a Deus, viu? Altar tem que ser com prazer, com alegria. Aleluia. E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, movia sobre a face das águas, plural, todo tipo de água, salgada, doce, amarga, todas as águas, o Espírito de Deus movia. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Primeira coisa que Deus criou depois das águas foi a luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre luz e trevas. Deus separou. A Bíblia diz não prender a um jugo desigual com os infiéis. Um abismo chama outro abismo, uma bênção chama outra bênção. Um abismo chama outro abismo. Deus fez separação. Deus separou a luz das trevas. Luz é luz e trevas é trevas. Se você anda com trevas, você é trevas. Se você anda na luz, você é luz. Deus separou a bênção da maldição, a desgraça da graça. Separou certinho. Então aqui eu aprendo o que, missionário? Que o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E no momento em que eu consagro um copo com água e ministro com água, muitos zombam, criticam, não crê. Mas a bênção não é para duvidosos. A bênção é para quem crê. Jesus mandou o cego lavar os olhos no tanque de Siloé. Betesda tinha um tanque que os doentes eram curados. A água do Rio Jordão lavou a lepra de Naamã. A água do Rio Jordão obedeceu à presença da arca. O cajado de Moisés tocou no mar e o mar abriu. Deus castigou Israel no governo de Acabe, fazendo com que 3 anos não chovesse e não choveu. As águas do dilúvio. A Bíblia manda nós sermos um tanque de reservatório de água para abençoar a outras pessoas. Isaías 54. Jesus falou que quem tem o Espírito Santo, do seu interior fluirão rios de água viva. A mulher samaritana ouviu a pregação de Jesus. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Primeiro milagre que Jesus realizou foi transformar água em vinho. A água é bênção, a água é vida. Por isso que, desde sexta-feira, estou ministrando na tenda a bênção através das águas. Quem tem ido, estão sendo avivados, renovados, curados, abençoados pela visão que Deus me deu para esta campanha espiritual. Amanhã eu não sei nem aonde eu vou colocar tanta gente, porque o povo está vendo, sentindo, recebendo trovões e relâmpagos.
através das águas espirituais. Só quem está na catedral, na sede, sabe o que Deus está fazendo. Está entendendo, Andréia? Aparecida Fagundes? A Bíblia diz que Deus pôs separação entre luz e trevas. Quem crê e quem não crê. Os tímidos, os medrosos, os incrédulos não herdam o reino. Os covardes podem voltar para trás. Falou Gideão. Não vai para a batalha, medrosos, tímidos. Só os que bebem água rapidinho. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, você tem que nascer da água, rapaz. E do Espírito, primeiro a água, depois o Espírito. Abra sua Bíblia aí agora, em 1 João capítulo 5. Abre aí, Andréia. Parecida. 1 João capítulo 5, versículo de número 4 em diante. Só podia ser João, o homem das visões. Eu creio nas revelações de Deus, pastor Daniel de Oliveira. Amém. Bem-aventurado é quem crê. Se você não cresce, Maria Catarina, você não estaria até hoje vivendo. Jesus te curou, te salvou, né? Viu, Nena? Ilma, Edneide. Olha como diz. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Tá vendo, Maria Catarina? Todos que são nascidos de Deus, converte, é batizado, toma santa ceia, crê no louvor, crê na oração, crê no jejum, crê na oferta, crê no dízimo, crê no altar, crê na cadeira da igreja, a cadeira abençoada, rapaz. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Viu, Luiz Fernando? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está aí. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Temos que crer. O Pai, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Feliz é quem crê em Jesus. Tem gente que crê em outras coisas, né? Em ídolos, em Buda, em Maomé, em Kardec. Mas quem crê em Jesus é diferente, né? Por que é diferente? Porque foi ele que morreu. Deu seu sangue por nós como Cordeiro de Deus. Ele ressuscitou. Os outros não ressuscitaram, mas Jesus ressuscitou. Está vivo aqui ao meu lado para te abençoar. E presente na tenda de Moisés, no altar da catedral e da sede, para mostrar a você o poder da cura divina e da transformação. É isso aí. Está entendendo, Osana? Dalva, Elenir. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue. Por isso que quando cravejaram a espada no peito dele, saiu água
e sangue, viu, Selma Santos, Vani Sufraviano, Helenir Brandão, Osana Oliveira. Sim, missionário Daniel, Deus te abençoe, Helenir. Este é aquele que veio por água. Por que água, missionário? Porque o corpo humano é 60% água. Ele veio por água e por sangue. Isto é, Jesus Cristo, o sofredor. Não só por água, mas por água e por sangue. Por isso que o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, Selma. Por isso que a gente tem que participar da Santa Ceia para renovar a nossa aliança, limpar e purificar cada dia, cada mês. O sangue do Cordeiro tira os pecados do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Este é aquele que veio por água e sangue, escreveu João em sua visão, em sua epístola, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e sangue. O sangue de Jesus tem poder. O diabo não resiste. Quando alguém fala com sinceridade, o sangue de Jesus te repreende. O sangue de Jesus tem poder. Está entendendo, Maricelma, Raul, Aparecida? Fale aí, o sangue de Jesus tem poder. Ele veio por água e ele veio por sangue. E o Espírito, letra maiúscula, o Espírito Santo, é o que testifica. Quem está me usando aqui para pregar para o mundo todo? O meu amigo Espírito Santo, que é o diretor-geral da rede internacional deste programa. E quem manda uma oferta para este programa está mandando para manter a obra do Espírito Santo na instrumentalidade humana. O sangue de Jesus tem poder. René Silva escreve ali para nós. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é. Não é espírito falso. É a verdade aqui, ó, que está escrito aqui. Está meditando aonde, missionário? 1 João capítulo 5, a partir do versículo 4. Agora vejam o versículo de número 7. Viu, Patrícia? Abra a Bíblia aí, Patrícia. Eliene, Jane, que é para vocês entender como a água representa o Espírito Santo. E quando as pessoas recebem a ministração na tenda de Moisés, que está no altar da Catedral e da Sede, não tem para onde correr. A pessoa é curada, é liberta, é avivada, é abençoada, fala língua estranha, profetiza. Ontem teve uma irmã que profetizou para mim. Eu recebi porque eu creio. Eu sou um pastor que creio nas coisas de Deus. O Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Está entendendo, Hilda? Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Está dizendo,
Conheça o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus te libertará pela palavra. Agora veja o versículo de número 7. Abra a Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 7. Abra a Bíblia. Porque três, Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, são os que testificam no céu. Olha quem testifica no céu. O Pai dá testemunho diante dos anjos e lança sobre nós a palavra. O Pai, a palavra e o Espírito Santo. Estes três são um só. Pai, Filho e Espírito Santo. É a trindade augusta e divina. Os três é um só. Está entendendo, Ronaldo? Agora veja o versículo 8. O versículo 7 diz: os que testificam no céu é o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E os três é um só. Agora veja o 8. E três, Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, são os que testificam na terra. O Espírito Santo, a água. Olha como a água é a simbologia do Espírito. Por isso que Jesus falou que nasce em nós uma fonte que jorra para a vida eterna. E quem não beber da água que ele der, morre de sede. E ele mesmo falou: aquele que tem sede, venha a mim e beba, 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 beba. Beba de mim. Venha para a igreja, participe do louvor, da ceia, participe da palavra, participe do dízimo, da oferta. Beba, 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 beba. Beba! Tem gente que bebe cachaça, né? Urina do diabo. Mas quem bebe a palavra, ele tem vida e vida eterna. Está entendendo, nem? Três são os que testificam na terra: o Espírito, a água. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: rapaz, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O Espírito e a água e o sangue, suco da uva, sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado. Espírito, água e sangue. Você nunca tinha lido esta mensagem, né, Edneide? Hein, nem? Você já tinha lido este texto, Ronaldo? Já tinha lido, Eunice? Soraya? Lucicreide, você já tinha meditado neste texto, Lucicreide? Os três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num só. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus, este é que testifica do seu Filho. Aí veja o versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho
de Deus não tem a vida. Tem que aceitar Jesus, viu? Estas coisas escrevi. Olha porque João escreveu. Está escrito aqui, ó. 1 João capítulo 5, versículo 3. Estas coisas vos escrevi. Este texto, capítulo 5. Para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Medite hoje, Gênesis capítulo 1, versículo 2 e 3, que fala sobre o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Medite 1 João capítulo 5 também, que nos revela esta bênção pela água, pelo sangue, pelo Espírito, pela palavra que nos edifica cada dia. São 44 versículos da Bíblia que fala sobre água. E amanhã, ao chegar na catedral, no momento da ministração até o dia 17, vocês vão ver a ministração do sobrenatural e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, falando línguas, sendo curadas, renovadas, avivadas, porque a obra não é minha, é para mim fazer. Repito, a obra não é minha, é para mim fazer e implantar o reino com poder e autoridade. Venha estar conosco amanhã, Largo das 7 Portas, 446. Quero ministrar amanhã o avivamento, a renovação, batismo com o Espírito Santo, a quebra das maldições. Diante do altar na tenda, o Espírito que estava em Moisés, de Deus, é o mesmo que atua em nossos dias. Domingo, Santa Ceia no Largo das 7 Portas, e é o meu aniversário. Eu não sei o que eu vou fazer domingo, porque são tantas coisas, mas uma coisa sei, que ao terminar o culto de domingo, estaremos cantando e sorrindo pela presença da glória de Deus. Traga o presente que Deus já tocou em seu coração de R$70. Tá bem? Ajude a obra de Deus a continuar com esta força total. Esta campanha está sendo forte. Um mover sobrenatural. É a campanha das campanhas, né? É o seminário dos seminários. É a corrente das correntes. É o poder maior visível diante do altar. Soraya está colocando ali 7 de abril, 70 anos do bispo Daniel de Oliveira. É isso aí. É isso aí. Sim, porém agora, Deus através do Senhor revela. Amém. Luz e conhecimento, graças a Deus, não é só através de mim. É através daqueles que dão lugar ao Espírito Santo de Deus. Domingo o Senhor vai estar renovado com um novo ciclo que Deus vai te conceder. Aleluia, é isso aí. Vamos falar com Deus. Coloque um copo com água, banhe o rosto, banhe a cabeça, banhe os pés, lava as mãos. Você lavar toda a miséria do passado, viu? Lava as mãos. Você lembra que Pilatos era incrédulo, mas Pilatos tinha algum conhecimento espiritual. Ele mandou buscar uma bacia
e lavou as mãos. Tem gente que tem que lavar as mãos com água abençoada para tirar a marca de sangue inocente, de aborto, de roubo, de agressões. Lava as mãos, de miséria. Tem que lavar as mãos, os pés, para que os pés sejam abençoados. Derramar na cabeça, para que a sua memória seja uma memória limpa. Ministra sobre você. Ou venha e você vai ver o que Deus está fazendo na Catedral da Bênção. Pega aí o copo com água, banha esta ferida, este inchaço, no tornozelo, no cotovelo, esta dor no pescoço, no ombro, esta doença nos ombros. Banha. Pega aquela caneta, apresenta a Deus, você vai assinar papéis. Um frasquinho com óleo. Banha suas pernas aí, Antoniete. Lava as mãos, Antoniete. Derrama na cabeça, Antoniete. E beba para a cura interna. Vamos falar com Deus, povo de Deus. Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela quarta-feira ontem, pelo mover do Espírito na tenda que está no altar da Catedral da Sede, pelas multidões de espíritas, católicos e evangélicos que estavam ali, passando pela tenda pela primeira vez na história da Bahia e recebendo a revelação e as ministrações, batismo com o Espírito Santo e renovação de aliança e cura das emoções. Salmo 42. Abençoa todo o teu povo amanhã, aqueles que estão dizendo, eu vou nesta campanha, que seja amanhã, que seja um domingo, dia 7, e abençoa aquelas pessoas que estarão me enviando um presente de R$70 para consagrar ao altar de Deus. Abençoa o domingo para nós, o dia 17, o grande dia do encerramento desta campanha que está abalando a Bahia. Eu oro, eu consagro as águas, como Eliseu consagrou para Naamã ser curado daquela lepra maldita, da vaidade, da ganância, do assassinato. Eu consagro as águas que estão sobre o rádio, peças de roupa, carteiras e objetos. Pessoas que estão agora consagrando um copo com água para banhar as mãos, derramar sobre a cabeça ou sobre os pés, sobre a casa. Porque a água representa o Espírito. Pai, eu abençoo a todos que me ouvem em todo o Brasil. Põe as tuas mãos para que este programa seja compartilhado. E abençoa a grande família evangélica que me acompanha, família espírita, família católica, e abençoa dizimistas e ofertantes, que me faz estar aqui pregando o evangelho, ganhando almas em redor do mundo. Eu oro em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Fala línguas estranhas, fala. Quanto tempo faz
que você não fala línguas estranhas. Quando o apóstolo Paulo foi arrebatado, ele foi levado ao terceiro céu e ele ouviu anjo conversando com anjo. Ele não entendia nada, ainda que ele era um poliglota. Língua estranha é a sua alma falando com a alma de Deus. Fala língua estranha, busca a presença do Espírito, creia em Deus. Tem pessoas que às vezes estão no altar nem batizado com o Espírito Santo, não é. Como a igreja vai ser avivada se o altar não tem a comunicação? Tem filosofia, tem teologia, tem psicologia, tem sociologia, mas não tem o comunicar com o mundo de Deus. Fala língua estranha, Jaime. Soraya, Maricelma, venha renovar o batismo com o Espírito Santo que você perdeu até o rumo de falar em línguas. Jesus te batizou, você não cuidou, esqueceu, apagou o idioma, a tabuada de Deus, apagou de seu subconsciente. Acabou aqui o som. Fala língua estranha, Andréia. Solta o queixo, Andréia. Alguém mandando ali um pix. Deus abençoe. Então, irmãos, busque a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bem? Você quer ter uma experiência com Deus como você nunca teve? Quer um missionário? Venha amanhã à Catedral da Bênção, Hélio Silva. Jaime Santos. Hélio mora longe, estou orando por ele, pela família dele. Fala língua estranha. Você sabia que os jovens hoje, os pastores, nem língua estranha mais fala? Missionário, língua estranha resolve o quê? É a alma, a sua alma, seu espírito falando com Deus. Não edifica ninguém, eu sei, mas edifica a si mesmo. O apóstolo Paulo falou isso. E é gostoso, é ter experiência com Deus. Você quer ter uma experiência com Deus? Sua mãe teve, seu pai teve, sua avó teve. E cadê a sua experiência com Deus? Deus preparou a tenda da revelação para você ter uma nova comunicação. Então, prepare para amanhã. Hélio está falando comigo da cidade de Medianeira, Paraná. Deus abençoe o povo do Paraná, Londrina, Curitiba, que ouve o meu programa. Antoniette está dizendo, já enviei meu Pix. Amém, filha. Deus te abençoe. Então, irmãos, muitos altares hoje têm de tudo, mas não tem língua estranha. Tem francês, tem inglês, tem alemão, tem Mandarim. Mandarim, a língua do chinês é o quê? Da China. Tem o japonês, tem o grego, tem o hebraico, tem o aramaico, mas não tem língua dos anjos. Aí é um crente fraco. Não tem experiência com Deus. Por isso que Deus trouxe a renovação para você ser renovado, viu? Meu abraço, ore por mim e mande meu presente, viu? Tuniette já mandou. Shalom, Brasil! Compartilhe este programa.